Fala galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 4, já na FT. Essa aqui foi a última onda semi. Eu dei um raise, um steal, né? Passou. E aqui já a primeira mão da FT. Antes disso, aquele recadinho de sempre: Twitter, @EduardoJAlves, Instagram, EduSombra e Facebook, @SombraPokerTeam. Se inscreva no canal, ative o sininho, aquilo que todo youtuber fala que eu nunca falo. Vou tentar lembrar e começar a falar isso aí também, para você receber o vídeo logo que receber a notificação do vídeo logo que eu lançar. Então aqui foi a primeira mão do FT. Eu vou passar aqui cada eliminação pra gente analisar. Então o jogador aqui limpou, o outro deu call, teve um chove. Esse aqui já deu um raise, né? Colocando esse aqui on in. E mostrou dama-dama, Ice Rei. É interessante que ele limpou um dama-dama ali do meio da mesa, né? De trap. E vou até ver as estatísticas dele aqui pra gente dar uma olhada. Ele tem aqui. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu colocar aqui mais pro meio. Ele tem um VPAP de 32 e um pré-flop raise de 10, então você vê que é um jogador ruim. Ele limpa muitas mãos e dá raise com bem menos do que ele deveria, né? Se ele vai jogar, ele tem que jogar a maioria das mãos dando raise. O Rodemir até coloca ele um dadinho aqui. Espero que não seja amigo de vocês ou que esteja vendo o vídeo. Provavelmente não, né? Por esse nick aí nem deve ser brasileiro, mas é isso aí. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Isso, enquadrar melhor. E vamos lá. Então teve o primeiro eliminado. Deixa eu tirar aqui as HUDs. Pronto. Aqui, fold, fold. As e dama, subi. Tomei call ali do jogador que tinha uns 20 blinds ali pra trás. Aqui eu tenho várias linhas, eu posso ir de bet, posso ir de check, vai depender um pouco da situação, mas aqui eu prefiro ir de check, porque eu acho que ele vai foldar bastante coisa quando eu ser beto e praticamente ele vai dar call com as brothers, com alguns ases, fletando ali do botão, então os pares, alguns pares baixos ele já vai foldar e tem alguns bleffs, então eu prefiro dar check aqui, que foi o que eu fiz. Eu também não tô tão absoluto na mão, né? E o intuito de dar check é ele betar também alguns draws ali, combos draw, né? Tipo um rei vala, rei dama. A maioria dos jogadores acabam betando em vez de dar check. E, e aí depois que ele faz um size alta, que eu acho que a melhor linha é chovar mesmo. Cobrar de draw, cobrar de ice pior e foi o que eu fiz. Ele deu call. Eu tinha um mais de 5, então você vê que a jogada é bem ruim dele, né? Betou forte com ice, com kicker bem ruim. Não faz muito sentido, mas é isso que vamos encontrar no City Gold de $1. Então podemos explorar isso bastante. Eliminamos mais um e agora temos uma stack boa, né? Fold, As de 8, jogador ali com um pouquinho menos de 20 blinds limpou. Aqui acho que é chove bem tranquilo, colocar pressão. Tem um jogador aqui com menos ficha que ele, então acho que é bem. O range dele é fraco, limpando normalmente, então tem que chovar. Esse 10 e 4 poderia ter aberto, eu acabei optando pelo fold contra o short, mas acho que abrir também é ok. Foldei ali, não lembro exatamente o motivo, mas acho que dá pra dar um raise aqui a maioria das vezes.
A menos que ele seja um cara meio chato, aí uma vez ou outra dá pra simplesmente foldar mesmo. Talvez entrou nessa situação. Passado mais algumas mãos. A Easy 3 eu poderia ter aberto. Eu falei pra vocês, acho que se eu não me engano, na parte 2, eu tinha um Ice 4 Suited, um Ice 2, se eu não me engano, Suited, que eu não abri. Porque ele era meio do torneio, não era uma situação de pressão. Aqui já é o contrário, né? Aqui é uma situação que é boa pra mim estar colocando pressão. O... Esse aqui foldando, esse aqui vai ter que foldar muita coisa, esse aqui também. Então, acho que era uma situação boa pra abrir aqui. Eu optei pelo fold, mas acho que cabe bem no range de open. Aqui o jogador foldou, não tinha muito o que fazer. 7-7, teve um raise, um call daquele jogador que limpou o dama-dama. E aqui eu optei por uma jogada uma variância um pouco alta, mas era pelas informações que eu tinha na mesa. Então eu optei por chovar aqui. Esse jogador aqui ele vai ter que foldar bastante, mas muito mesmo, porque tem três jogadores com menos ficha que ele, né? Na FT o ICM é muito importante, então ele fica numa situação bem difícil mesmo. E o range dele aqui é mais fraco também, com exceção das traps. Não tem muita mão que eu esteja muito preocupado, então ele vai ter que foldar também bastante coisa. Eu optei pelo chove, os dois foldaram. Eu vou colocar essa mão no IC e mostrar pra vocês. Só dar uma pausa rapidinho, já volto com a mão. Voltamos aqui com a mão. Eu coloquei no IC. Eu coloquei que o range do TG é mais ou menos esse aqui que ele tá abrindo. Um Ice 9 suited, algumas Brothers suiteds, um par de 6 mais. Pode ser que ele abra 5-5, um Ice 8, mas eu coloquei um range que eu acredito que ele possa estar abrindo ali. O cutoff, ele, por ter muita ficha, ele pode dar call com esses pares mais baixos, algumas Brothers suited também e algumas Brothers off aqui que ele não resolveu tribetar. Ele era um jogador mais call station do que tribetar, mas eu acho que o topo do range ele acaba tribetando, então acho que não tem muito o topo do range. E aí depois que eu chovo, eu acho que o TG ele vai estar pagando ali com Vala Vala mais, As Rei Suited, As Rei off, né? E o cutoff não tem muito call. Eu coloquei um 9-9 aqui para colocar um combo, mas acho que se bobear nem com 9-9 ele paga. Porque é muita ficha que eu tô chovendo em cima dele, então ele tem que pagar bem restrito mesmo. E aí quando a gente põe para calcular, a gente poderia estar chovendo mais ou menos esse range, sendo que As 5, As 9, 5-5 ganha muito pouco, só que é em porcentagem do price total. Então, acho que é tranquilo tá mandando 7-7 nesse spot específico, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar mais bonitinho. Então seria mais ou menos esse range aqui que poderia estar chovando e eu acho que a gente poderia evitar um pouco a borda aqui do range. Sei lá, tirar ali um 0,05 ali e chovar o resto. Claro que tem algumas mãos que é mais difícil tá chovando ali um rei dama off, acho que é meio desnecessário, mas os pares eu acho que encaixa bem aqui, então acho que ajustando ali, acho que seria mais ou menos assim 0,20, que daria um As 10 suited, um As vala, um rei dama suited, um par 7. Acho que daria para estar mandando ali um pouquinho de boa vontade. E aí os jogadores acabaram foldando. Continuando aí 7-8, fold, fold. Rei, teve um limp. Eu fiz um raise. Todo mundo foldou. Rei Valoff, um raise tranquilo. O jogador chovou aí tem que foldar também. Tem muito segredo. Rei Dama off.
Aqui eu poderia optar por tribet, mas acho que é uma mão boa para estar fletando também. Ela joga bem e vai flopar bem. Eu vou continuar em alguns flops, então acho que é tranquilo jogar de call também. E tem um outro detalhe: se eu começar a tribetar esse tipo de mão que é boa para fletar, eu vou estar com um range de tribet muito grande. Então aqui eu já poderia estar tribetando alguns ases fracos, talvez um rei 9, alguns reis X suited dá pra também colocar no range de tribet. Então, se eu começar a tribetar essa mão aqui, meu range de tribet vai ficar muito alto. Mas aqui, por ser uma situação de pressão em cima dele, não seria tão mal tribetar. Mas eu optei pelo flat. Bateu um bordo 4-2-2. Aí ele CBtou baixinho. Aqui eu tenho três opções. O fold, que eu não gosto muito. Eu tenho a opção de dar call, porque eu tenho duas overs, backdoor para flush, e eu tenho a opção de dar raise, que foi o que eu fiz. Eu fiz 8.000 aqui porque eu acho que é um flop que ele vai CBtar bastante. Praticamente qualquer X que ele tiver lá ele vai CBtar. Ele vai CBtar os pares e algumas brothers também. E se você pegar o range, a maior parte do range são mãos que ele não acertou aqui. Então vai passar bastante esse raise. E caso ele dê call, vamos supor que ele tem um 7-7 lá e aí eu dou raise aqui, ele dá call com 7-7. Eu tenho minhas duas overs. Se bater uma carta de ouros, eu posso continuar barrelando. Então acho que é um cenário muito bom para tá dando raise aqui. E passou. Rei Vala Sutra não tem muito o que fazer, né? Depois dessa ação toda. Vamos ver o que rolou. Tinha 7-7. Raiz 10. Aqui eu curto squeezar. Eu acho que call com essa mão aqui não é muito bom, porque não vai flopar bem. Pode ser que traga mais jogadores. E, e multi-way pot aqui lá não joga muito bem, então eu prefiro o squeeze. E passou. Foldando mais algumas mãos. 7-9. E acho que por esse jogador ser fraco, principalmente por esse motivo e ter bastante ficha, eu acho que daria pra abrir isso aqui. Ele vai fletar muitas vezes e jogando em posição contra ele, eu acho que é bem interessante. Mas eu optei por foldar aqui, mas daria pra ter aberto. As 2 é fold mesmo. 9, 2 e 9 ali, fold. Aqui também fold, fold. 6 e 7. O jogador estava meio morto ali, o outro deu coste, que é melhor foldar ali mesmo. Vamos ver só o que rolou. Acabou me eliminando mais um. 7-6. Jogador, eu abri, o jogador tribetou. Eu paguei aqui. Tenho, eu tenho mais ficha que ele também está bem deep, então acho que é tranquilo dar esse call. Se ele tivesse feito um size maior aqui, já ficava um pouco puxado, porque aí as odds já seriam pior, mas acho que aqui ainda dá para dar call. Aí ele foi de check, eu preferi dar check behind aqui também, ver minha equidade, ver uma carta grátis, né? Tentar realizar minha equidade. Então optei pelo check. Tem algumas vezes que eu era um board bom para ele CBtar, ele não CBtou, pode ser que ele tenha check raise, alguma trap, então é aquele jogador do Dama Dama, então eu optei pelo check aqui, acho que é a melhor linha nesse cenário aqui. Bateu um 10, ele betou ali meio baixo, um terço não, uns 40% mais ou menos do pote. Aí eu vou dar call, com certeza. Flush draw. E ele deu check. Como ele deu check, eu descarto que ele tenha rei na mão. Provavelmente ele vai ter mãos ali com mais e dama, talvez um mais e vala. Talvez um mais e 10, mas eu acho que um pouco mais difícil.
Então eu acho que eu consigo colocar bastante pressão nele e eu optei por chovar. Ele tem uma stack ali que ele tá bem em ficha em relação aos outros, né? Mesmo foldando aqui, ele ainda vai ficar com mais ficha que 3. Então, se ele der um call errado aqui, seria um desastre para ele. E se ele tem mãos como as que eu falei, né? As e dama, as e vala, que ele tribetou lá e resolveu betar turn porque tava na broca. Fica muito difícil ele dar coque, muito, muito, muito. E se ele tem algumas mãos como par de 9, por exemplo, também fica muito difícil ele dar call. E eu represento bem esse rei. Ele acabou foldando aqui. Puxamos um pote bom. Acabei ganhando muita ficha só na base da pressão, né? Isso é bem interessante em FT, né? Nesse cenário. Aqui o jogador abriu, dei call. Check, check. Resolvi comprar. Ele acabou foldando. Tinha uma brock e duas overs. Aqui fold, 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 fold. Foldei aqui também. 6 e 4. Depois de dois limps aqui, eu acho que a melhor jogada é limpar mesmo. Behind. Fiquei flush draw e o pior par da mesa. Eu acho que. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas acho que check é tranquilo. Optei pelo check. Acho que é a melhor linha. Porque betar aqui e tomar um raise vai ficar ruim. Provavelmente eu vou estar atrás. E. Vou dar um call assim. Bem. Bem preocupado, então acho que a melhor linha é tentar controlar um pouco o pote. Eu tenho uma mão boa. Se alguém der raise aqui, eu posso dar um call bem tranquilo, então acho que é bem de boa jogar assim de check call. E aqui também não tem motivo porque dar raise. Eu tenho uma mão razoável com bom potencial, mas algumas vezes eu ainda vou estar perdendo para flush melhor, então melhor que o meu, né? Então acho que a melhor linha é da check. E aqui o 6 por enquanto, não tô tão bom, né? Eu tô razoável com uma mão com potencial, igual eu falei. Então a melhor linha é check call. Fui de check, foi check check. Aí completou o flush. E aí aqui eu resolvi colocar ele em all-in, porque ele pode me pagar com 10, pode me pagar com 5, talvez dois pares. Então eu resolvi já colocar ele em all-in. Ele acabou foldando, infelizmente, mas sem problemas. Só stack crescendo. Rei 8, raise, call, check. Aqui normalmente eu não beto. Eu não tenho muito como melhorar minha mão, então não vai ser sempre que eu vou estar betando aí. Acho que o check é a melhor linha nesse cenário. Agora fiquei numa broquinha. Continuar dando check aqui, tentar levar pro showdown. Ele apostou aqui, eu foldei aqui. Poderia até tentar dar um hero call aqui, porque tem alguns draws que falharam, mas acho que é melhor não se envolver tanto. Tá tranquilo de ganhar ficha aqui. Acho que não tem muito motivo pra tá nesse call, não. Continuando a pressão aqui. Levei as blinds. Fold. Fold. Fold, muita ação. Fold, as e 7 subir. Então eu levei as blinds. Em 9, dama 9 eu optei pelo fold. Opa, teve uma eliminação aqui, vamos olhar como desenrolou. Chovou aqui uns 36, 18 blinds. Chovou 18 blinds, tomou call. Tinha Ace 9, outro tinha Ace 5. Fez uma sequência. Estamos em 5.
Fold, fold, fold. Aqui subi, tomei raise. Acho que ainda é fold aqui. Mas ele me chovando um pouco mais de 10 blinds ali. Uma mão até interessante para ver no C+. Aguenta aí. Vou colocar aqui no C+, e já volto com... Voltei aqui, eu coloquei a mão no C+. Eu calculei por Nash. Deixa eu só colocar aqui o... Abrindo ali. Por Nash é um fold bem tranquilo. Por muito tempo ficou uma verdade absoluta que quando você abre, alguém chova 10 blinds, você tem que sempre dar call. E aí eu comecei a estudar, ver mãos assim no IC+, e eu comecei a observar que nem sempre tem que dar call com qualquer coisa, né? Quer dizer, não deveria estar dando call com qualquer coisa, com qualquer mão que abriu. E aí você vê que o Wise 4 é bem ruim ali, tá dando call, vai estar perdendo dinheiro, então que eu foldei ali bem tranquilo. E só que o range que o IC coloca que ele tá chovando seria esse range aqui, que eu acredito até que algumas vezes vai ser mais tight, porque ele sabe que ele tem pouca fold act contra o Big Chip Leader, né, o Big Stack, então eu acredito que é mais tight ainda e o Wise 4 vai ser pior ainda o call, então sei lá, se a gente tirar um pouquinho aqui as mãos, que eu acho que ele não vai estar chovando, sabendo que não tem pouca fold act, então você vê que o range é bem tight, até um Wise 9 deveria estar foldando, e essas mãos em verde aqui poderia estar dando bet call. Vamos continuar aqui. 6 e 5, subi, chovou de novo, tem muito o que fazer. Limp, check, deu betzinho ali, eu optei pelo fold. Fold, 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 fold. Aqui eu deveria ter dado call. Não sei porque eu foldei isso aqui não. Aqui pelo menos no mínimo é um call. Tem que defender, não tem porque foldar. Ele tem bastante ficha aqui, dá pra. Tem umas 25 blind pra trás aqui, dá pra pressionar ele. Então acho que era pra ter dado call. Fold, fold. Aqui eu subi, tomei mais um chove. É a terceira, hein? Tô de olho em você. Acabei não abrindo aqui, acho que de tanto tomar chove na cabeça, mas era uma mão que deveria ter aberto também aqui. O jogador aqui abriu do botão, tribetei. Ele foi ainda e call. Tinha 4-4. Acho que só voltar a mão aqui um pouquinho, analisar pelo ponto de vista dele. É, tem um lado que eu tô pressionando bastante, então um chove com 4-4 faz sentido por esse ponto de vista, né? Porém, ele tá bem em ficha, tem um cara com menos ficha, ele tá igual aos outros aqui, acho que não tem porquê tá chovando ali e às vezes trombar com uma mão muito forte, igual aconteceu e cair do torneio. Foi o que aconteceu, beleza. Eu vou. Na próxima mão que eu jogar, eu vou estar parando o vídeo. Já tem bastante tempo aqui, 25. Então vou passar mais algumas mãos aqui. Até ter alguma mão ali que eu tenha jogado. Provavelmente esse Ice Rei, né? Chova agora aí. Vai, vai. Ele deu só call, check. Aqui é ruim de ser beta, ainda mais quando o cara é chato. Não tem muito como melhorar ou como barrelar a mão, então optei pelo check fold. E eu vou passar mais uma mão que eu não quero terminar o vídeo com a mão que eu perdi. Então vamos nessa daqui.
que eu puxei aqui, dei um raise, puxei aqui as blinds. Eu vou estar parando nessa mão. E provavelmente só vai ter mais uma parte do vídeo e aí a gente termina. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que tenha algumas mãos bem interessantes aqui nessa FT, mostrando como colocar pressão quando temos fichas, né? Teve. Se no vídeo anterior eu tive que ter muita paciência porque eu fiquei muito short um tempão. Nesse aqui com ficha eu consegui imprimir um bom ritmo ali de pressão em cima deles. É claro que vai depender um pouco de quem está na mesa. Se tem uma mesa com 3 4 regulares, é mais difícil colocar pressão, mas se está com uma mesa tranquila igual era essa, é bom para estar colocando pressão. E as fichas também, né? Às vezes a gente está jogando contra regular, mas tem CM envolvido e eles não vão querer se envolver em, em alguns spots ali duvidosos. Então acaba que você também consegue imprimir pressão se você for. Se você tiver ficha, né? Se você for o chip lead ou segundo em ficha e assim por diante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau!